Uma das vertentes menos conhecidas da posição anarquista, da teoria anarquista, é aquela posição que aproxima a religiosidade da teoria social e política anarquista. Essa vertente é conhecida como anarquismo cristão ou cristianismo libertário. O que prega o anarquismo cristão ou cristianismo libertário? Prega exatamente a negação da autoridade religiosa da Igreja enquanto instituição. Para o anarquismo cristão, a única autoridade reconhecida é Deus, a divindade, não os homens. Portanto, o anarquismo cristão, ele nega essa autoridade política na vida em sociedade, e isso é representado pelo Estado moderno, e ele nega qualquer autoridade que seja referente a instituições religiosas, como, por exemplo, a Igreja Católica, padres, bispos, ok? Vamos colocar assim, lideranças religiosas. Para o anarquismo cristão, a única autoridade válida é Deus, ok? Mas qual autor é declarado assim? Nós mostramos como um exemplo desse anarquismo cristão. Que autor? Pois bem, o autor que nós vamos trabalhar no vídeo, e que é um bom exemplo do anarquismo cristão, ele não se dizia anarquista. Ele negou em vida, no final de sua vida, até a sua posição de anarquista, né? Eu estou falando do escritor russo Leon Tolstói, cujo nome original é Lev Nikolaevich Tolstói, nascido em 1828 e falecido em 1910. Tolstói, para quem não sabe, é um dos maiores escritores da história da humanidade. Pertence à corrente literária conhecida como realismo, ok? E ele tem duas grandes obras literárias. Uma que ele levou 4 anos para fazer e que retrata a invasão napoleônica na Rússia, é Guerra e Paz. E a outra obra, também muito conhecida, é Anne Karenina, ou Ana Karenina, ok? Que, segundo os críticos literários, os entendidos do assunto, é um dos melhores retratos feitos na literatura a respeito da mulher no século XIX, né? A mulher do século XIX. Os críticos literários entendem que Ana Karenina é um dos grandes exemplos da figura feminina do século XIX, né? É um retrato fiel da figura feminina do século XIX. Então, vocês podem se perguntar, mas como é que esse escritor russo vai ser então entendido como um anarquista e além, como o grande exemplo do anarquismo cristão ou cristianismo libertário? Isso aconteceu na vida de Tolstói muito tardiamente. Tolstói se casou, teve 13 filhos, era um escritor renomado e muito conhecido na sociedade russa. Tanto é que muitos entendem que ele só não foi morto, preso pelo Império Russo, na época governado pelo czar, porque Tolstói era uma figura eminente da sociedade, vamos colocar assim, ele tinha um status na sociedade russa por ser
um gigante da cultura russa, um grande escritor. Porém, lá para sua velhice, ele começa então a expressar em textos, né, ideias que criticam o Estado como autoridade, criticam as instituições religiosas como autoridade, e ele passa a defender uma vida que ele chama de vida natural, que é uma espécie de vida reclusa no campo, tipo assim, perto da natureza, negando esse modelo que então era vivente ali na Rússia e o modelo que nós conhecemos como esse capitalismo, né? O capitalismo industrial e tal. E com isso, Tolstói vai, ele mesmo chama essa fase da sua vida, já na velhice, ele vai chamar isso de conversão. Ele mesmo fala isso, foi o período da minha conversão. É quando ele começa a mudar, né? Ele já, inclusive, começa a abraçar o vegetarianismo, para de comer carne, e nos seus escritos ele começa a explicitar essas críticas vorazes contra o Estado e contra as instituições religiosas. Isso chega a tal ponto na vida de Leon Tolstói que aos 82 anos ele fugiu de casa. Ele abandonou mulher e seus 13 filhos, isso com 82 anos, e foi embora, foi para sua propriedade no campo, e foi nesse momento de fuga mesmo, né, que ele acabou falecendo. Ele ele viajou pela Rússia de trem, e nós sabemos como é o clima russo, extremamente frio, e ele quis ficar em vagões mais simples, acabou pegando uma pneumonia e faleceu no caminho. Pois bem, depois de sua morte, um outro russo, já um teórico do anarquismo muito conhecido, Piotr Kropotkin, ele foi o primeiro a dizer, a afirmar categoricamente Tolstói como um autor anarquista e como um exemplo do anarquismo cristão. Uma das marcas do anarquismo cristão tolstoiniano é a questão da não agressão, da não violência. Tanto é que Tolstói dá esse exemplo em vida. Ele vai para o campo, vai viver a sua vida junto à natureza, né? Ele nega o Estado, ele nega as instituições religiosas, ele acredita numa única autoridade como autoridade divina. Ele tem um livro ótimo que se chama O Reino de Deus está em Vós. Esse livro é de 1894. Pois bem, e ele defende o seguinte: nada de revoluções, nada de pegar em armas, nada disso. Ele abraça o pacifismo. Pacifismo esse que vai influenciar e muito o grande líder indiano Indira Gandhi. Aliás, Mahatma Gandhi. Indira é a esposa. Mahatma Gandhi, né, eminente figura da independência indiana, que resistiu à ocupação inglesa, utilizando como método o pacifismo, encontrado em Leon Tolstói. Até mais.